Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Bruno Soares Repórter. Neste vídeo vamos falar sobre o motivo e os reflexos da provocação que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, fez ao técnico Renato Portaluppi. Vamos falar também sobre a negociação envolvendo o Adriel, o plano do Grêmio para o goleiro que está emprestado ao Bahia. E ainda, um jogador do Grêmio está completamente sem espaço e ele poderia deixar o clube, mas já recusou algumas investidas. A gente fala sobre tudo isso, mas antes eu peço que você deixe seu like, ative as notificações e o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Estamos chegando já a 10 mil inscritos, então ajude este canal a seguir crescendo. Se inscreva, aperte no botão do inscreva-se aqui embaixo e, claro, também deixe o teu comentário. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Maravilha, vamos lá pessoal. Primeiro quero falar com você sobre um jogador que não tem recebido as mínimas oportunidades e talvez mereça não receber as mínimas oportunidades, mas ele já recebeu algumas propostas e acabou recusando. Estou falando do Natan Pescador, camisa 14 do Grêmio, né? Ele começou com a 7, agora é a camisa 14, meia central, deveria ser o reserva imediato do Cristaldo. Mas vamos combinar que as atuações dele estão bem abaixo da crítica, um jogador que se movimenta pouco, né, que não é decisivo, passes na maioria das vezes para o lado e para trás, um jogador que não se compromete, parece, com a partida, né? Ele não tem uma tentativa diferente, ele não se apresenta para o jogo, ele finaliza pouco, então é um jogador realmente aí que está totalmente sem espaço, não é um jogador que ajuda na marcação também. E o detalhe, né, ele mesmo sendo da posição ali do Cristaldo, né, quem o Renato optou já na segunda rodada para entrar no lugar do Cristaldo foi o Jonathan Robert, que infelizmente veio a ter uma lesão aí no joelho e vai parar aí por um mês no máximo, não muito mais do que isso. E aí no jogo contra o Brasil de Pelotas, que o Cristaldo foi preservado, não tendo o Jonathan Robert, a escolha natural seria pelo Natan Pescador, mas aí o Renato colocou 3 volantes, né? Colocou o PP e o Viraçante com um pouco mais de liberdade e o Dodi como primeiro homem. Então, esse jogador, nem quando o Grêmio joga com reservas, ele é uma opção, né? Então, realmente é um jogador que está totalmente fora dos planos, não está agradando nem um pouquinho, só que já chegaram algumas investidas, sondagens e até mesmo proposta, né? O Criciúma é um exemplo disso, tentou levar o jogador por empréstimo, mas o salário que ele ganha no Grêmio é bastante considerável, né? Não é para clube pequeno, clube médio do futebol brasileiro, então é uma dificuldade muito grande aí que o Grêmio tem de negociar esse jogador que estava no Fluminense, né? O Fluminense optou por não ficar com ele. Ele queria ficar no Galo, aliás, ele é torcedor do Galo, mas o Galo também não quis ficar com ele, e aí ele veio para o Grêmio, detalhe, até ganhando um pouco mais do que ganhava lá, né? Então, uma situação aí realmente ruim, aí não deu para entender muito bem, né? O Grêmio se livrou do Lucas Silva, do Thiago Santos, né, outro Diogo Barbosa, também jogadores que não tinham mais ambiente com a torcida, e contratou o Natan Pescador, né, que não parece se justificar aí essa contratação. Bom, primeiro quero dar o recado da KTO. KTO.com é a minha casa de apostas, então vai lá e com o cupom Soares tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece. Gente, Adriel, o caso Adriel. Acontece o seguinte, primeiro que vocês sabem já a relação do Grêmio com o empresário do jogador não é boa, ele teve vários atos de indisciplina, isso se tornou público, teve uma exposição bastante grande. O Adriel, ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2025, até o final do ano que vem, mas o Grêmio acabou emprestando ele para o Bahia até a metade desse ano. A novidade é que tem uma negociação que está praticamente concretizada para extensão de vínculo até o final do ano, então empréstimo renovado até dezembro do Adriel no Bahia. Por que disso, gente? O Grêmio tem um plano para o Adriel. O Grêmio pretende vender o jogador. Não é a ideia do Grêmio no final do ano que ele retorne, que ele amadureça por lá. Não, o Grêmio contratou o Marquezin, fez um contrato de 2 anos com ele, o Kaique também fez um contrato de 2 anos, o próprio Gabriel Grano ampliou o vínculo, então o Grêmio não está contando com o Adriel. Pesou muito essa questão da relação com o empresário, dos vários atos de indisciplina dele, então o ponto é o seguinte: ele tem um valor de passe fixado com o Bahia, que gira em torno de 20 milhões de reais. Então a ideia do Grêmio é o quê? Agora que ele começou a jogar por lá, o Grêmio torce que ele ganhe em sequência, que ele de fato fique afirmado no gol do Bahia, né? Que ele se firme por lá
que ele seja titular e seja importante a ponto do Bahia no final do ano comprar o jogador. Por isso que o Grêmio esticou o empréstimo, para que o Bahia tenha tranquilidade para usar ele e aí sim no final do ano possa comprar o atleta, talvez pelo valor que está fixado, né, cerca de 20 milhões de reais, ou dentro de uma negociação aí que possa diminuir esse montante. Gente, o presidente do Inter provocou o Renato, né? Ele deu uma entrevista aí para o Duda Garbi, né, o Assado para, e ele estava falando sobre a questão do Kudê ter tido alguns problemas pessoais, estava resolvendo isso, por isso demorou um pouquinho para renovar o contrato, e o fato principalmente do Kudê não estar presente na apresentação do Inter, né? O Inter se reapresenta em 2024 no início da semana, o Kudê chega no sábado apenas. E aí o Grêmio, eu vou lembrar para vocês o porquê disso primeiro, o motivo. Na reapresentação do Grêmio, eu fiz um vídeo sobre isso que vocês podem buscar aqui mais para baixo nos vídeos. O Renato foi alvo de uma brincadeira com o presidente Alberto Guerra. O presidente pegou o microfone, estava lá discursando e ele falou: eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, principalmente ao Renato. Muito obrigado por estar aqui hoje, Renato. E aí ficou uma dúvida, se o presidente estava fazendo uma brincadeira e corneteando, entre aspas, em tom de brincadeira mesmo, o Renato, porque ele não gosta de estar nos primeiros dias de trabalho, porque é parte física e tal. Então o Renato acaba às vezes esticando um pouquinho mais suas férias e volta depois. Mas nesse ano ele estava desde o primeiro dia. Se foi para o Renato a brincadeira, né, até porque o Renato fez uma cara assim de poucos amigos, pediu aplausos para ele que estava ali e tal, a galera aplaudiu. Pode ser isso, até hoje não foi esclarecida essa situação, ou pode ter sido uma provocação ao Inter. Muita gente entendeu dessa forma. Eu perguntei para algumas pessoas do Grêmio na época que não souberam dizer. O fato é, gente, que agora houve essa provocação do presidente dizendo: olha, o Kudê estava resolvendo problemas familiares, por isso que ele não voltou. Se estivesse na beira da praia, foi algo nesse sentido, não exatamente com essas palavras. Então, provocou, deu uma letra, atingiu o Renato. O problema é o seguinte: dentro do Grêmio há um entendimento de que o Inter tem provocado bastante nos últimos tempos. Vocês vão lembrar, antes do último Grenal, por exemplo, que o Inter venceu no Beira-Rio por 3-2, a senha do Wi-Fi era os anos de rebaixamento do Grêmio. Teve vários outros posts também aí no Twitter, no Instagram do Inter, enfim, nas redes sociais, provocando o Grêmio. Depois do jogo foi um show de provocações também. Isso entra no vestiário do Grêmio. Uma pessoa do Grêmio me disse o seguinte: olha, isso é natural, quando a gente ganhava, a gente provocava e do jogo agora é a vez deles. Agora, de certa forma, isso injeta um pouquinho de ânimo na gente também, né? E essa provocação do presidente, mais uma vez. Então, o Grêmio está pegando todas essas provocações e está pegando como ânimo, como estimulante para o Grenal que vamos ter aí nos próximos dias, né? Numa das últimas rodadas aí dessa primeira fase de Campeonato Gaúcho. Fica o alerta, né? Porque pode ter chegadas mais fortes, pode ter um Grenal mais disputado dentro de campo por conta dessas farpas, essas provocações, essas letras extra-campo, e até de pessoas que nem vão para o jogo de fato, né? Presidente, dirigente, pessoal da rede social. Então, jogadores, a gente não tem tido mais tantas farpas como teve no passado, com o D'Alessandro de um lado e Maicon do outro, principalmente. Gente, peço mais uma vez, você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu comentário. KTO.com, onde a diversão acontece. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.